Estamos na aula 4. Eu espero que você tenha gostado da introdução que a gente fez e da terceira aula que o Dourado trouxe para vocês. A gente está trazendo métodos que a gente acredita e que não só acredita, mas que a gente tem aplicado no nosso dia a dia e tem melhorado. Então, se você está aqui, eu acho que você está procurando desenvolvimento pessoal, vamos de pouco em pouco aí melhorando o nosso dia a dia. Interessante que eu quero frisar já nesse começo é que assim, não vai ser todos os métodos que você vai aplicar, nem todos que você vai se identificar, mas vai na jornada aí, vai tentando entender o que faz sentido para você, o que não faz sentido para você. Comenta também, a gente vai ter algumas formas de interação aí, se tinha alguns que você já fazia e se tinha alguns que de repente você fazia, mas não sabia que basicamente seguia um método, né? Quase todas as coisas que a gente entende aqui como método, a gente aprende ou a gente tem meio que natural. Só que quando nós rastreamos isso, encapsulamos isso e escrevemos isso, fica mais claro para nós o que nós estamos fazendo e a gente não se perde. Então hoje a aula é sobre gestão de tempo, também sobre como se tornar mais produtivo. E não tem como não falar de produtividade sem falar sobre escrever e utilizar métodos de gestão do nosso tempo. Então vamos lá, acho que o método que eu separei aqui é o Kanban, que é um método que dificilmente você não escutou, né? Se você está numa jornada de desenvolvimento pessoal, provavelmente você já escutou ou já mexeu um pouquinho com o Kanban. Kanban é basicamente a gente trabalhar com step by step ali, basicamente a gente ir eu uso uma ferramenta que é o Trello, né, uma ferramenta online que é o Trello, mas fazia isso também com post-its antes de ter o Trello na tela do computador. E o que basicamente é o Kanban? O Kanban, grandes empresários, grandes gestores, times de venda, times de operação, até mesmo na minha área de obras, o que acontece? O pessoal faz isso num cronograma de tarefas. A gente ir acompanhando em que estágio aquele processo está. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente está falando de funil de vendas. Então, o funil de vendas ele vai separar, ele poderia separar da seguinte forma: é um lead, é um contato, né? Ou uma reunião feita, e aí é um cliente no final aqui. Eu tentei resumir, mas basicamente o que eu vou fazer aqui no Kanban? Eu vou colocar o cara nesse pilar. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrastar ele para esse pilar. E aí, quando ele está aqui, eu arrasto ele de repente para trás, porque eu não consegui avançar aqui numa reunião com ele, ou de repente eu avanço ele para frente, que era meu objetivo, transformar ele em lead. Né? Só que uma vez que a gente coloca aqui no Kanban, é uma coisa interessante, que é igual uma notificação de WhatsApp. Ela não sai mais dali, ela fica ali te incomodando, entendeu? Então, não tem como você esquecer dela. Porque ela está na sua cara ali, está te incomodando, você vai ter que tomar algumas decisões em cima disso. Então, então você consegue fazer isso de várias formas do ponto de vista de gestão. A que mais se aplica, eu imagino que é na parte de vendas. Pelo menos para mim é onde eu utilizo mais. Mas numa parte operacional também, a gente pode pensar que, por exemplo, se você tem um restaurante, se você trabalha com algo que exige insumos, por exemplo, pode ser uma clínica, pode ser uma consultora, uma obra, tudo mais. No meu caso, por exemplo, aqui é o seguinte: o material que precisa, a gente rastreou. Aí aqui a gente tem o material que foi comprado e aqui o material que foi entregue. Então o que acontece? A gente precisa de quais materiais? A gente já rastreou tudo aqui. A gente avançou para ele com o que nessa nova etapa aqui, porque ele já foi comprado, mas ele não está entregue. Para ele estar executado, ele precisa estar entregue. No nosso caso específico e também no seu, eu imagino que é interessante também ter rastrear o prazo. Mas você entendeu o que acontece? Aqui não tem como você esquecer do pão, se você vende hambúrguer, se você colocou aqui, porque vai estar gritando para você que você precisa trazer ele para cá. Aqui, se você está no processo de venda, é difícil você não avançar com ele. Tem como você ignorar ele, mas isso vai ser algo que vai exigir de você um esforço de ignorar. Não a ausência completa sua de estar presente e esquecer desse cara. E isso é extremamente natural, porque o que acontece? Para ser bem sincero para você, eu não me lembro nem como que eu comecei a aula. Imagina como que eu vou lembrar de 60, 40 leads. Né? Talvez aqui eu esqueça exatamente qual é o que eu já expliquei para você dentro de uma aula. Eu estou há 5 minutos explicando uma coisa para você. Confiar na nossa mente é o principal, é a porta de entrada para a cagada, certo? Então assim, ó, como o mundo corporativo trabalha.
ele trabalha dessa forma. Ele analisa os degraus, e aí quando a gente pensa em degraus, a gente está pensando subindo, né? Mas vamos pensar de uma forma diferente. Vamos pensar em arrastar para o lado. Você, teoricamente, você não está subindo degraus, você está arrastando para o lado. O Kanban, ele traz muito essa imagem para você, porque ele cria como se fosse aquelas colunas de Excel que você vai arrastando para o lado, e aí você vai avançando, o seu objetivo é esse. O seu objetivo é esse, né? E quanto mais rápido você trazer a pessoa para cá, mais você vai ter resultado, mais você vai ganhar dinheiro, ou mais você vai ser feliz dentro de casa, ou mais você vai ter resultados. Eu faço isso no meu dia a dia dessa forma. Eu trabalho com obra, trabalho com gestão de projetos e eu controlo cada etapa que eu preciso fazer. Dessa forma, bom, aí vai de cada um, mas eu, por exemplo, eu não consigo ficar deixando acumular e-mails não lidos ou acumular notificações no WhatsApp. Isso é meio que um toque que eu tenho, né? Então, quando eu faço isso daqui, quando eu coloco aqui, isso fica gritante. Quando eu peço para o time fazer isso, e aí eu estou pensando em negócios, eu consigo rastrear se o pessoal está avançando aqui com as etapas. Então facilita para mim até mesmo cobrar. Porque quando você vai cobrar sem fundamento, talvez possa soar um pouco de arrogância ou chatice da sua parte, mas se você pergunta para ele de forma prática, cara, por que não saiu daqui para cá? Poxa, porque tá tendo uma objeção aqui. Pô, vamos trabalhar a objeção. Mas por que não saiu daqui para cá? Pô, nem que entrei em contato. Pô, por que não entrou em contato? Sendo que a nossa premissa é entrar em contato em X tempo, né? Então, é isso. Você pode fazer isso em viagem, você pode fazer isso dentro dos seus objetivos pessoais, que é, por exemplo, uma construção de uma casa própria, né, uma casa nova, uma reforma, adquirir um equipamento, adquirir algo que você queira comprar, que tá. Então você vai analisando isso e avançando. Então, assim, o que eu quero de você? Você tem que fazer isso porque você vai tornar o seu dia mais produtivo, você vai ganhar mais tempo. O dia para todo mundo tem 24 horas. Mas você, se for desorganizado, não tem 24 horas, cara. Você tem menos tempo, porque a gente consegue fabricar tempo, uma vez que a gente consegue gestar o nosso tempo. Entenda que a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E tem uma verdade aí, realmente a gente não consegue fazer duas coisas bem feitas ao mesmo tempo, né? Então a gente precisa estar totalmente presente no que a gente está fazendo para entregar. Mas quando nós... e aí qual que é a ideia do Kanban? Eu quero trazer essa provocação para vocês. Quando você sabe aonde você está aqui, você consegue entrar dentro do desafio e sair com facilidade e entender se você conseguiu avançar ou não avançou. Isso, para mim, é uma das grandes viradas de chave. E aí eu quero, para finalizar aqui, que é muito importante, é saber como é que você vai aplicar isso no seu dia a dia. Eu queria que você, se não utiliza por enquanto, utilizasse ferramentas como o Trello, que é uma ferramenta gratuita, inicialmente, né? Ela tem versões mais pagas. E você pode usar ferramentas como, por exemplo, o Modem.com, que é uma ferramenta também exatamente igual. Ela tem mais alguns dispositivos, talvez mais, talvez menos. Eu uso mais o Trello, eu uso o gratuito, para mim funciona demais. Eu não uso as automações, tem lá tudo mais, e eu consigo rastrear e etiquetar em que momento que está aquilo lá. Eu estou pensando mais em negócios, mas isso pode funcionar pra caramba num evento que você está fazendo, sei lá, você quer fazer aniversário da sua filha, do seu filho, e você precisa fazer um monte de coisas para que esse evento ocorra, o seu casamento, e aí você bota o Trello lá, seleciona tudo que você precisa fazer, ó, preciso comprar o bolo, preciso pagar o aluguel da festa, preciso contratar o videomaker, preciso, sei lá, você vai precisar fazer várias coisas para isso acontecer. Você coloca lá e vê quais avançou. Quando chegar no final, inclusive, você fala pago, entregue ou não entregue. Isso vai facilitar pra caramba para você. Use essas ferramentas. Se você não conseguir utilizar elas, você cria uma folha sulfite, escreve o que você precisa fazer. Se não, você pega um Excel. Cara, é muito simples fazer isso. Neguinho fazia isso sem ferramenta nenhuma como essa. Então você vai conseguir fazer. Antigamente eu fazia num vidro, dentro do meu escritório, com post-its colados. A gente ia avançando e era legal que o time inteiro olhava. Olhando de novo pro ponto de vista de negócio. Mas é para você ver que não tem desculpa, né? O Excel, a gente só fazia dessa forma, por quê? Porque o Excel, ele ficava guardado numa pasta com uma pessoa, e não era todo mundo que via. Hoje, com essas ferramentas, todo mundo está vindo junto, e aí se a pessoa não avança, você consegue perceber que a pessoa não está avançando.
Então, para não deixar isso daí oculto e ficar meio aberto, porque daí expõe o que você precisa fazer, a gente fazia isso num vidro, no escritório. Mas hoje você pode usar ferramentas como essa. Espero que tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. E na próxima aula a gente vai trazer mais um método, mais algo que, alguma ferramenta nova que se você não utiliza na sua vida, a gente quer te apresentar essa possibilidade de ajudar, de você compor dentro do seu dia a dia, entender como que ela funciona. E é isso. Espero que você tenha gostado. E vamos lá, até a próxima aula.